Kryptonita. Kryptonita. Todo mundo conhece, né? O Superman, o super-homem. Todo mundo sabe o que acontece quando ele fica exposto à kryptonita. O que acontece com ele? Fica fraco. Mas sabe o que é interessante que esse livro assim traz, né? E é uma revelação de Deus, é que o Superman, o super-homem, ele não fica apenas fraco, exposto à kryptonita. Ele não perde o superpoder dele, né? Os superpoderes dele, não perde só. Ele fica mais fraco do que um homem comum. Percebam? Ele vira um sub-homem. Ele fica mais fraco que um homem comum pode matá-lo, pode destruí-lo. Então esse livro ele aborda exatamente isso, né? Como destruir o que rouba a sua força. Como destruir? Já pensou se você realmente aprendesse? Como destruir o que rouba a sua força? Esse livro aborda exatamente isso. Então eu quero indicar a você, se você puder comprar, adquirir, leia. Né? Mas se não puder, nós teremos, em nome de Jesus, em breve, lições, né? Uma série de lições chamada Kryptonita, para que a gente possa abordar. E então identificar quais são as kryptonitas da nossa vida, né? Que estão roubando a nossa força, a nossa energia. Amém? Então tá bom. Tendo dito esse monte de coisa, segurei. Eu quero então refletir com vocês, né, sobre a palavra de hoje. Eu quero te pedir assim, preste muita atenção. Se você tiver com o smartphone, quiser anotar aí, anote. Mas te aconselho a desligar seu smartphone para nada tirar sua atenção. Se a pessoa que estiver do seu lado estiver te perturbando, te fazendo rir, conversando com você, diga para ela, em nome de Jesus, para trás de mim, Satanás. Tá bom? Para ela não te perturbar mais. Aí você vai prestar atenção na palavra de Deus, que é para a sua vida nessa noite. Eu essa semana estava orando e perguntando para Deus sobre essa palavra aqui. Eu cheguei a conversar com o Davi, se eu não me engano, lá eu falei, rapaz, Deus me deu uma palavra tão linda para domingo, mas não sei se eu vou falar. Não sei. Talvez eu fale outra coisa. E aí, orando, e Deus foi confirmando, e o mais interessante é que hoje de manhã o pastor Paulo Mazzoni, eu assistindo a pregação, ele pregou exatamente a mesma temática. Não o mesmo tema, mas abordou, né, o mesmo, até porque estamos lendo o mesmo livro, né? Então, mas ele usou até o mesmo vídeo que eu vou usar. O mesmo vídeo. Então essa palavra, ela não é para simplesmente confrontar você. Essa palavra não é para acusar você de jeito nenhum. Mas é para que você, noiva de Cristo, entenda o caminho que você tem andado. Então eu quero te pedir mesmo assim, assista esse vídeo comigo, preste bastante atenção nisso. A gente vai começar daqui. So they taught you how to fold the napkins? Yes. Oh, wow. I actually, believe it or not, I know how to fold the Sydney Opera House. I don't believe you. No, I really do. I can totally show you. Hang on one Stop. second. I'm very excited. Good evening. Good evening. Have you dined with us before? Yes, actually, this is our favorite restaurant. Welcome back. No, babe, I'm pretty sure we've never been here before. No. That's weird. Really? Yeah, no, we haven't. Oh, hold that thought just 1 second. I'm really sorry. Oh, no problem. Yeah. So what would you like to order this evening? Yes, sir. So, you know what? I think I would like to have that salmon. That sounds absolutely wonderful. That's one of my favorites. Oh, great. Yeah, we'll like that. And for you, ma'am? Oh, I will have the filet mignon and the New York strip and the 8-ounce sirloin, all medium rare, please. Yes, fantastic. That is a great choice. Thank you. I will get those right out to you. Babe, that's kind of a lot of food, isn't it? I'm not just ordering for one, you know. Wait, are you telling me that are we expecting? Yeah, he'll be here soon. It's a boy? Oh my. Yeah, of Oh my gosh, babe. course. Okay, this has got to be. There one he of is the- now. Wait, Hi. what? Oh, bonjour. Sorry I'm late.
I ordered for you. Oh, thank you. You know me so well. I'm sorry. Do you two know each other? Do you guys- Yeah, he is my boyfriend from high school. Your boyfriend from high school. Babe, can I ask you what your old boyfriend's doing? Did I come at a bad time? No! I really don't see the problem here, Justin. Yeah, I really don't see the problem here. Okay, who are you? Honey, stop. You're embarrassing me. I just wanted us to have one nice night at our favorite restaurant. Okay, first of all, I've never been to this restaurant. And second, what is going on? Hey, babe, sorry I'm late. Did I miss anything? Okay, seriously? Hey, you... All right, you take your hand off her, and you... What is going on? Just sit down. It's all right. It's all right. Angela, is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? Justin, I've known these guys longer than I've known you. Wait, what? Are you seriously jealous right now? Jealous? Angela, in case you forgot, we're married. Okay, and we spend the majority of our time together. I love you more than any of my other boyfriends. That's why you'll always be my favorite. Your favorite. Is there anyone else I need to know about? Babe, is there a problem over here? Okay, really, the waiter? No, Dennis, we're All fine. right, seriously, no. Good, food will be right out. Okay, Angela, all right. These guys need to go, and we need to talk. We're done. I cannot believe this. You are being so selfish. Selfish. Why do you always have to make everything about you? You ruined our favorite restaurant. Excuse me, I'm sorry. Yeah, I've still never been to this restaurant. Bon appetit. Thank you, Dennis. The salmon is delightful. So, did you propose to her here too? Uma aliança de casamento. É intrigante e em alguns momentos meio assim, né? Bem-humorado, né? A ilustração. Mas Justin e Angela, esse era o casal. Esses eram, de fato, né? O marido e mulher ali. Vocês prestaram bastante atenção? Eu sei que a letra ficou bem pequenininha, né? Algumas pessoas, de repente, não conseguiram ler tão rápido. Mas eu vou ler para vocês algumas coisas que eu anotei aqui para refrescar tudo que nós acabamos de assistir. Justin não era o favorito dela? Ela disse que ele era o favorito dela, ele era o número 1 dela. Ela não o ama mais do que todos os outros namorados que apareceram naquela cena ali. Foi isso que ela disse? Eu te amo mais que todos. Você é o meu preferido. Eu te amo mais do que todos os outros. Ela ainda disse que ela passa a maior parte do tempo com ele. Eu passo a maior parte do meu tempo com você. 90% é com você, Justin. E ele sendo o favorito dela, né? O número 1 entre todos os outros. Tudo que Justin tinha que fazer era o quê? Compartilhá-la, de vez em quando, com outros homens. Sendo ele o número 1. Sendo ela uma esposa assim, tão aplicada, gostava tanto dele. A única coisa, né, que ele precisava fazer era, de vez em quando, compartilhá-la com outros homens, com os outros namorados que ela tinha, da adolescência, do fundamental, né, um mais recente. Se era só de vez em quando, por que ele estava tão chateado? Por que Justin estava tão chateado com a esposa dele? Se ele era o número 1, se ele era o preferido.
se ele só tinha que compartilhá-la de vez em quando, a maior parte do tempo, 90% era dele. Como ela disse no próprio vídeo, por que ele estava sendo tão egoísta? Sendo tão egocêntrico? Não é verdade? Essas perguntas que eu acabei de maneira retórica, né, afirmar para vocês, uma pergunta assim, né, com um teor assim, né, de confirmação da minha parte, é absurda, gente. Claro, é ridícula no mínimo, né? A gente parar para pensar e dizer assim, mas ele vai compartilhar de vez em quando sua esposa com outras pessoas. Por que ele estava tão egoísta, tão chateado com isso? Por quê? O que parece, na verdade, é que Angela entrou no casamento pensando uma coisa e Justin outra. Na opinião dela, era super normal. Na opinião dela, era super tranquilo que ela, de vez em quando, reencontrasse com os seus outros namorados. Até porque ela menciona no vídeo que, quando eles se casaram, eles já existiam. Quando eles se casaram, os namorados anteriores já existiam. Vieram primeiro do que o casamento. Então, por que Justin agora estava querendo mudar tudo? Por que Justin estava sendo tão egoísta e ficando chateado? Então, o que parece é que Justin tinha uma visão de casamento e Angela tinha outra. Ninguém explicou para Angela que, por mais que aos olhos dela, né, essa visão parecesse para ela super tranquilo, nada a ver, assim, divertida, né, natural, na verdade, ela violava a aliança de um matrimônio santo. Parece que ela entrou nesse casamento sem ninguém ter conversado isso com ela. Que a aliança de um casamento precisava, né, ser santa. Ser de uma pessoa só. Agora vamos pensar num casamento. Pensa comigo aqui. Pensa num casamento mesmo, naquele dia, né? Algumas pessoas, uma boa parte que já se casou. E sabe, aquele dia, aquele grande dia, da qual a noiva coloca um vestido branco, o mais bonito que ela pode adquirir para aquele dia, e se prepara toda. E imagine comigo, ela está caminhando em direção ao altar, em direção ao momento em que ela vai dizer sim, e o seu noivo está ali também. É o dia em que, enquanto ela caminha entre aquele local da cerimônia, seja num templo, numa igreja, num sítio, qualquer lugar que seja, mas ela está caminhando e uma mensagem ela está passando. Qual é a mensagem? A mensagem que ela está passando é que a minha vida passada fica para trás. Os meus outros namorados não têm mais nenhuma vez comigo. E nem daqui para frente, nenhum outro namorado vai ter vez comigo, porque eu estou chegando lá naquele altar para dizer sim. E a mesma coisa o noivo. Aquele dia ele está comunicando uma coisa: toda farra, toda baderna, toda vida promíscua, outras mulheres, não vai existir mais. Ele está naquele dia selando uma aliança, até que a morte os separe. Então, no dia do casamento, é o dia que está assim, propagando tudo, sabe? Está divulgando para que todos vejam, que todos saibam que uma aliança está sendo feita ali naquela hora. E a mensagem é exatamente essa: que adeus relacionamentos íntimos com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Meu relacionamento íntimo agora vai ser com o cônjuge. A esposa diz sim para o esposo e a esposa diz sim para a esposa. Acho que eu disse certo aqui, né? Não, né? Tá bom, mas vocês entenderam. Agora vamos transformar numa coisa mais pessoal. Mais pessoal ainda. Você reagiria de que forma ao se deparar com uma situação dessa? Você que é casado aqui. Imagine agora que você está com a sua esposa, com o seu esposo, e vocês estão jantando. E de repente chega o ex do seu cônjuge e dá um selinho na sua presença.
como você reagiria? Como você encararia isso? Você que ainda não se casou, que está, né, esperando o varão valoroso, a sua esposa valorosa, imagine que agora, enquanto noivos, esse que você está escolhendo para ser o seu eterno, até que a morte os separe, diga para você assim: olha, nós vamos nos casar e você é o meu preferido, você é o meu número 1. Esse casamento vai ser lindo demais, eu não espero por ver aquele grande dia em que eu vou dizer sim. Mas tem uma coisa, né? Eu tenho outros namorados, e para eles eu darei 10% dos meus dias, aí a você 90%. A maior parte do meu tempo eu vou estar ao seu lado. Eu vou cuidar bem de você, dos nossos filhos, da nossa casa. Mas eu tenho um namorado da infância, eu tenho um namorado lá do colegial, eu tenho um namorado lá da adolescência, e que ele vai ter que ficar comigo nesse casamento aqui. Você levaria adiante esse casamento? Você levaria adiante realmente essa cerimônia? Você, enquanto noivo ainda, levaria adiante? Sim ou não? Eu também acho que a sua resposta seria essa, né? Se fosse diferente, eu ia marcar um gabinete com você. Mas eu imagino realmente que sua resposta seja exatamente essa. Não, de jeito nenhum. Mas isso é um absurdo, né? Eu fico até imaginando vocês com a cara vermelha aí, já imaginando. Já, né, com a sua fantasia aqui, já pensando que é verdade. É mentira, tá, gente? Só estou pedindo para você imaginar. Mas eu pergunto a você assim, por que tanta dureza de coração? Por que você agiria assim, né? De maneira tão rude, com uma resposta tão dura assim? Se é uma pessoa maravilhosa, você não tem o que reclamar, vai cuidar bem da casa, não é porca, é arrumadinha, cheirosinha, cuida bem de você. Você é o preferido, você é o número 1. Por que você diria não assim, com tanta frieza, né? Por quê? Sabe por quê? Que você daria essa mesma resposta, né, que a gente viu ali no Justin, que na verdade nem foi o Justin, a gente vai desenvolver aqui um pouco mais. É porque a lealdade dela estava dividida. A lealdade desta pessoa, a qual nós estamos imaginando aqui, estaria dividida. Ela não seria 100% fiel a você. Ela seria assim, 90% fiel e 10% do jeito dela, do jeito que lhe desse prazer, da forma que ela ficasse assim feliz, né? Agora, onde eu quero chegar com toda essa ilustração? Por que será, irmãos? Por que será que nós acreditamos que de fato Jesus estaria voltando para buscar uma noiva como Ângela, adúltera? Por que será realmente que nós estamos hoje pensando que Jesus está pronto para voltar, está prestes a voltar para buscar uma noiva como Ângela? Será realmente que nós acreditamos nisso? Será realmente que a noiva de Jesus está sendo 100% fiel a Ele? Eu quero ler, aí você anota o texto aí. Eu quero ler com você Efésios, capítulo 5, versículo 31, 32. Se quiser abrir, abra aí. Porque desde o início, Deus ilustra a relação dele com a igreja como uma aliança matrimonial. Deus, desde o início, Ele usa o casamento como uma forma de demonstrar o relacionamento dele conosco.
Quando nós vemos no Antigo Testamento Israel, Israel, e no Novo Testamento igreja, igreja, a Bíblia está falando sobre o povo de Deus, uma nação escolhida, eleita, povo vitorioso, corpo de Cristo. E Efésios, capítulo 5, diz assim, versículo 31 e 32. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E ele continua dizendo assim: este é um mistério profundo. E ele retifica dizendo: refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Esta carta, ele está falando sobre uma orientação entre o marido e a mulher, como o marido deve proceder para com sua esposa e como a esposa deve proceder para com o seu marido, e ele faz algumas comparações. O marido deve, cuidar da esposa ao ponto de se entregar por ela, como Cristo fez pela igreja. E aí lá embaixo, nesses versículos que nós lemos exatamente isso. Ele disse: isso é um mistério profundo. E eu quero que vocês entendam que mistério profundo é esse, quando ele diz assim: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ele diz, e se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. A Bíblia está repleta de exemplos, da qual ele diz que a igreja é a noiva. E Jesus é um noivo tão esperado. Contudo, nós vemos em vários textos bíblicos também, alguns deles dizem que a noiva precisa estar adornada, precisa estar imaculada, precisa estar pronta para o dia do casamento. Tiago, capítulo 4, versículos do 3 ao 5, olha o que diz. E ele diz isso daqui aos cristãos, tá bom? Ele não diz isso daqui a qualquer pessoa daquela época. Não é nada evangelístico, pelo contrário, ele está falando a cristãos da época. E ele diz assim, capítulo 4, versículos 3 ao 5. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E ele diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Quem deseja ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quer ser amigo do mundo? Em algumas versões, a palavra amigo diz amante. Quer ser amante do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Um cristão, cuja lealdade está dividida entre Deus e o mundo, é adúltero, conforme nós lemos agora no texto de Tiago. Um cristão que fica tão apaixonado pelas coisas do mundo, quer viver amigo do mundo. Ah, pastor, mas olha, eu cumpro todos os meus papéis religiosos, cumpro todos os meus compromissos. É só 10%. Te lembra quem? Ângela. Ângela disse exatamente isso para o marido dela. Ela fazia de tudo bem feito. E apenas alguns instantes ela dividia. Sabe, queridos, existem muitos pecados que nós como cônjuges podemos cometer com o nosso parceiro. Mentira, fofoca, grosseria, arrogância, às vezes,
dureza de coração. Existem muitos pecados que nós cometemos com o nosso cônjuge, mas nenhum deles se compara à traição. Nenhum deles, sabe, se compara, é tão severo como o adultério. Todos os dias nós erramos, pisamos na bola, nos arrependemos, e pedimos desculpas e recomeçamos, e tentamos ser melhores e melhores e melhores, mas é tão severo o adultério. Eu quero mostrar para vocês outros textos bíblicos aqui, anote aí para você depois conferir. Isaías capítulo 54, versículo 5. A Bíblia diz que o profeta diz: pois o seu Criador é o seu marido. Isaías 54, versículo 5. O seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Ezequiel, capítulo 16, o versículo 32, diz assim: você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Jeremias 3, 20 diz: mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Ó comunidade de Israel, você tem sido infiel comigo. A Bíblia está repleta de exemplos bíblicos, da qual ele fala com o seu povo, dizendo: você tem sido infiel, você tem sido adúltero. Ele chama a igreja, o seu povo, o seu Israel, a sua nação, em alguns momentos de adúltero. Por quê? Porque estava levantando ídolos na época. Porque estava traindo Deus com falsos deuses na época. Porque estavam trazendo para si imagens, outras esculturas, estava desobedecendo a Deus. E eu quero assim trazer para vocês um esclarecimento bem simples do que significa na verdade idolatria, porque é o termo que ele usa aqui nos textos que nós lemos. Ele diz: vocês têm sido idólatras, vocês têm sido idólatras, infiéis. Ó comunidade de Israel, você tem sido infiel comigo. E eu quero assim trazer um esclarecimento para vocês bem singelo, que idolatria não tem nada a ver apenas com imagem. Eu já falei isso antes. Não tem nada a ver apenas com escultura, com templos, com adoração a alguma coisa física. Na verdade, idolatria tem a ver com adoração. E aí a gente, para entender idolatria, precisa entender a adoração, o que significa adoração. E a adoração também não tem nada a ver apenas com música. Adoração tem a ver, sabe com o quê? Obediência. Então, se você é obediente, você adora. Se você adora, você idolatra. O texto de Efésios que nós mencionamos agora há pouco, não lemos os versículos, mas qual é a orientação na carta para as mulheres? A orientação é que as mulheres sejam o quê? Submissas aos seus maridos, como a igreja é a Jesus. Então, obediência tem a ver com adoração, que tem a ver com idolatria. Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 25, diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. O que eles fizeram aqui? Tendo conhecido Deus, eles não glorificaram a Deus, rendendo graças a Ele. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis,
e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Preste atenção nisso aqui. Esse texto diz que os homens, tendo conhecido a Deus, abandonaram a verdade e começaram a se achar sábios. Eles se sentiram tão sábios que eles mesmos criaram as imagens, as formas de adoração. Eles tiraram a glória de Deus e deram glória a si mesmos. Então, sabe o que na verdade nos torna adúlteros? É a idolatria. E quando eu digo idolatria, eu reforço, não é necessariamente a imagem, a escultura, mas é ao seu eu, é ao seu conhecimento, é a sua verdade. Porque uma vez que você adora a si mesmo, você se acha autossuficiente, você abandona. O texto diz que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Eles simplesmente se acharam sábios o suficiente e começaram a dizer: eu sou o meu próprio Deus. Só que há um problema muito sério, queridos. O homem idolatrou sua própria verdade. O homem idolatrou o seu próprio eu. Só que isso tem consequência. E a consequência está nos versículos posteriores. Eu quero ler com você agora aí, abre sua Bíblia, vou esperar você abrir, Romanos, no capítulo 1, agora do versículo 26 ao 32. Que consequência é essa que a idolatria nos traz? E a idolatria é o quê? Um adultério. Capítulo 1, do versículo 26 ao 32. Por isso, olha a consequência aqui, eu quero que você preste atenção nisso, por favor. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Versículo 28 diz que assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam estas coisas, não somente as fazem, mas também
aprovam os que as praticam. A idolatria, que Deus considera um adultério contra ele, faz, sabe o quê? Gerar um monte de amantes do mundo. E a consequência disso tudo são essas que nós acabamos de ler. Sabe, queridos, nós às vezes não temos noção, nos esquecemos que nós somos a noiva de Cristo, que o Criador é o nosso marido, como igreja, e praticamos adultérios contra Deus de maneira inconsequente. E eu quero caminhar para o final com você dessa mensagem. Quem se casaria com Ângela? Quem realmente se casaria com Ângela, que está aqui presente? Por que acreditar que Jesus se casaria com uma noiva que talvez não tenha sido fiel? Porque para ser fiel tem que ser 100%. Não tem como dividir a lealdade. E a consequência são vários amantes. Eu quero orar com você nessa hora e quero te pedir para ficar em pé. Porque eu disse para você que hoje seria uma noite decisiva para a sua vida. E eu disse isso porque eu tenho certeza que Deus quer fazer isso com você nessa hora. Quem se casaria com uma noiva cheia de amantes? Eu quero que você nessa hora se concentre no seu lugar e que você refletisse nessas últimas palavras. Porque Deus te trouxe para um jantar nessa noite. E Ele não quer que você se ausente dessa mesa como Ângela fez. Ângela escolheu ficar com os seus amantes ao ficar com o seu marido. Então o que eu quero que você reflita nessa hora é que talvez você esteja aqui e seja fiel a Deus. Mas talvez existam pessoas aqui que na verdade têm dividido essa lealdade. Dividido essa lealdade com o mundo, dividido essa lealdade com outros amantes, dividido essa lealdade com outros namorados. Talvez você tenha paquerado o seu orgulho, a sua vaidade, a cobiça, o orgulho, a vaidade. Talvez você tenha paquerado, namorado assim, com a falta de perdão. E isso tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Talvez você tenha, esteja namorando, paquerando com pornografia. Você está agora, assentado à mesa com o seu noivo. E eu quero dizer para você mesmo assim, você tem duas opções. Ângela achou um absurdo, o noivo dela exigir dela 100% de fidelidade. Ela o chamou de egoísta. E aí ela se ausentou daquele jantar, ela foi embora, ela simplesmente foi embora. Abandonou o seu marido por causa dos namorados. Mas ele é fiel, ele ficou à mesa. Ele ficou ali, na verdade, enxotando, ele ficou ali, na verdade, tentando tirar da vida dela. Ele ficou, na verdade, ali dizendo assim: ei, tire a mão dela, ei, por que você está beijando ela? Ei, sai daí, ela é minha noiva, ela é minha esposa.
o noivo é fiel e você está diante dele nessa hora. E eu gostaria que nessa hora você pudesse fechar seus olhos e conversar com Deus, conversar com Ele. E só tem uma coisa que você pode fazer aqui nessa noite que vai agradar o noivo: é o arrependimento. Só tem uma coisa. Porque talvez você esteja traindo o noivo com o seu trabalho. Você esteja traindo o noivo com a sua família. Colocando a sua família em primeiro lugar. Seus amigos em primeiro lugar. E o mais louco de tudo isso, sabe o quê? Que ele não quer o primeiro lugar da sua vida. Porque Justin estava sendo o primeiro da lista da Ângela. Ela disse: você é o meu favorito, você é o meu predileto. Ele disse: não, eu não tenho que ser o predileto, o favorito. Eu tenho que ser o único. Eu tenho que ser o único. Então talvez você esteja namorando com o dinheiro. Talvez você esteja tão apaixonado pelas coisas do mundo, da carne. E o adultério é exatamente isso, queridos. É a idolatria ao seu eu, à sua vontade, ao seu prazer. Nessa hora, queridos, duas opções. Você tem apenas duas opções. Ou você se ausenta desta mesa, desse jantar que Deus preparou aqui nessa noite, e deixa Ele falando sozinho, e continua com os seus velhos hábitos, e continua com os seus velhos comportamentos, ou você nessa noite se arrepende e manda embora da sua vida de uma vez por todas tudo aquilo que te afasta de Deus. Ou você nessa noite fica nessa mesa e segura na mão do noivo e diz de uma vez por todas: eu sou teu, eu pertenço a ti, eu me casei com você. E diz não, e manda embora da sua vida tudo aquilo que está roubando um pedacinho que seja do seu tempo com Deus, da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com Deus. Ou você vai embora para sua casa, deixando o noivo falando sozinho, sentado à mesa. Queridos, todos nós, eu disse para vocês que essa palavra de hoje não era uma palavra de acusação, pelo contrário, era uma palavra de despertamento. Uma palavra de despertamento. Então, nós somos a noiva de Cristo. E não podemos chegar naquele grande dia com o nosso vestido sujo. Não podemos chegar naquele grande dia carregando para esse casamento mentiras, traições, adultério. Todos nós precisamos nos arrepender nessa noite. Mas você vai fazer a sua escolha de verdade e vai segurar na mão do noivo e dizer: eu te amo, você é o meu amado, e eu quero honrar, obedecer, me submeter à sua vontade, e não à minha, e não o meu deleite, e não o meu conhecimento, e não o meu prazer, e não as minhas verdades, e não aos meus pecados. Ou você vai sair daqui nessa noite deixando Ele falando sozinho. Então eu gostaria de orar com você nessa hora, no nome de Jesus. Você que entendeu essa palavra, eu gostaria que você pudesse vir aqui à frente. Eu gostaria que você pudesse se arrepender diante de Deus. Como essa palavra me impactou, queridos. Como essa palavra, essa ilustração da Ângela, da noiva com o noivo, mexeu comigo.
E como algumas mazelas foram reveladas, como alguns pecados, adultérios, que eu nem imaginava veio à tona. Então eu quero que você tenha a sua oportunidade agora, mas se você entendeu isso, se você realmente ouviu a voz de Deus, se você percebe que você tem sido uma noiva como Ângela, e que você não está 100% fechado com o seu noivo, e que precisa ainda abandonar alguns hábitos, eu quero orar com você nessa hora. Essa não é uma palavra acusadora, essa é uma palavra que vai revolucionar a sua vida, essa é uma palavra que vai transformar a sua vida. A sua decisão diante da mesa é que vai mostrar a Deus, o noivo, a sua atitude para com Ele. Então eu quero que você nessa hora fique à vontade. Fique à vontade agora, querido. Você está à mesa. Você está à mesa. E o noivo está aqui. E o noivo está aqui. E essa é a hora de você rasgar teu coração e dizer a verdade para Ele. A ilustração mostrou isso. Chegou um momento que Justin perguntou a Ângela: tem mais alguém? Até o garçom é teu namorado? Tem mais alguma coisa que você queira me dizer? Há alguma coisa mais que você precisa se arrepender, confessar, para que o nosso casamento seja verdadeiro, para que o nosso casamento seja lindo, puro, com um vestido de noiva santo, branco, limpo, imaculado. Mas sabe, queridos, nós estamos diante da mesa dele. E diante da mesa dele, nós precisamos ser honestos, sinceros, transparentes. Sabe, diante da mesa dele, nós precisamos contar a verdade para que o casamento prossiga. Não podemos fazer uma aliança com dois acordos. Há um único acordo. O acordo que Deus quer fazer com você nessa noite é de santidade, é de intimidade. O acordo que Ele quer fazer com você nessa noite é um acordo de obediência e não mais de adultério. Então talvez você tenha dedicado a sua vida aos seus prazeres, às suas vontades, às suas verdades. Talvez você tenha dirigido a sua vida sendo guiada, sabe, para que você seja feliz, apenas feliz. Mas o noivo está aqui nessa noite. O noivo está aqui nessa noite e Ele está te dando essa oportunidade de uma vez por toda. De uma vez por toda. Confesse para Ele agora, diga para Ele aquilo que tem roubado o lugar dele na sua vida. Talvez seja o seu cônjuge, talvez você valorize mais o seu cônjuge do que Deus, talvez você valorize, idolatre mais seu trabalho do que Deus, até que você seja mandado embora e venha chorando para os pés do noivo, até que o seu cônjuge machuque você e você venha chorando aos pés do noivo verdadeiro, até que você se machuque no mundo e venha chorando para os pés do noivo. Ele quer intimidade, querido. Ele quer intimidade com você. Deus está te chamando para um relacionamento íntimo com Ele agora, não de apatia, não de frieza, não de frieza. Não de frieza. Não se ausente dessa mesa hoje. Não se ausente dessa mesa hoje sem falar a verdade para o seu noivo.